o ritmo. O ritmo normal é o sinusal, que é aquilo que eu falei lá atrás, que o nó sinusal é o que comanda o coração, por ele ter a maior frequência dentro de um coração normal, e aí ele estimula com a frequência variando de 50 a 100 batimentos por minuto, tá? Normalmente, esse ritmo sinusal é a onda P precedendo o QRS, todo o QRS, uma onda P arredondada, monofásica, né? Normalmente com uma onda P dentro de um eixo entre menos 30 e 90. Isso aí é o que a gente chama de ritmo sinusal. Aqui a gente vê claramente, todo QRS é precedido de onda P, tá? QRS P, QRS P, aqui é a onda T, e a gente vê que aqui é um ritmo sinusal claro. A gente vê que a onda P aqui é positiva em AVF, positiva em D1, ou seja, o intervalo da onda P, como a gente vai ver e aprender mais à frente, está entre 0 e 90, e todo QRS é precedido de onda P, ou seja, ritmo sinusal, que é o ritmo habitual do coração. Se porventura for surgindo alguma dúvida, alguma coisa, Ivens, pode fazer o comentário ou a dúvida, pergunta, tal, fica à vontade, tá? Aqui eu vou falar só de alguns ritmos que podem aparecer no nosso monitor na UTI, na emergência, enfim, e a gente olhar para aquele monitor, a gente já vai ter que interpretar e já vai ter que falar, ó, isso aqui é uma fibrilação atrial, um flutter atrial, isso aqui é uma fibrilação ventricular, um ataque cardíaco ventricular, enfim. Vou falar de alguns ritmos aqui específicos. Fibrilação atrial é a ausência de, atividade atrial organizada. No caso, a gente perde o comando pelo ritmo sinusal e quem assume o comando é o átrio, com múltiplas micro-reentradas ali. O átrio está bombardeando de estímulo o nó atrioventricular, que em alguns momentos vai permitir alguma onda passar para o ventrículo. E aí vai gerar esse ritmo aí que é marcado pela irregularidade do ritmo, do intervalo RR, e ondas Fs grosseiras na linha de base, que é justamente esse bombardeio atrial que acontece aí por conta das micro-reentradas. Aqui está um exemplo disso que a gente está falando. Você vê que aqui estão as ondas Fs do bombardeio atrial, né, porque foi perdido o ritmo sinusal, e aqui, em alguns momentos, a onda passa e é conduzida pelo ventrículo. Tanto é que você vê que o RR é totalmente irregular. Olha esse aqui como é mais amplo em relação ao primeiro, e assim sucessivamente. Você vê que aqui é um ritmo de fibrilação atrial, claro, tá ok? O flutter atrial já é marcado pelas ondas Fs, que a gente vê aqui são ondas Fs maiúsculas, né? São ondas Fs que são mais rítmicas e também são mais que tem esse aspecto de serrilhado que a gente vai mostrar aqui. E ele tem um bombardeio atrial, só que é um bombardeio diferente da fibrilação. A fibrilação é totalmente anárquico, é micro-reentrada. Já o flutter é macro-reentrada. E isso é marcado por essas ondas Fs aqui, ó, que a gente pode ver, que são totalmente rítmicas, né? É um ritmo que é rítmico, né? Que ele tem um ritmo marcado, né? E aqui você vê que a cada 3 ondas Fs do flutter, a gente tem uma onda, um QRS. Você vê aqui, 1, 2, 3 QRS. Então, aqui é um flutter atrial 3:1, tá? E aqui é um flutter atrial típico. Isso aqui também tem implicações no tratamento do paciente, assim como a fibrilação atrial. Se a gente vê uma fibrilação atrial, um flutter atrial, aí a gente vai seguir um tratamento. Talvez esse paciente tenha que ser anticoagulado, talvez esse paciente tenha que fazer cardioversão, enfim, é importante a gente saber esses ritmos, porque vai ter implicações tanto
longo prazo, quanto talvez no curto prazo e no tratamento daquele doente, tá bom? Aqui está um exemplo de taquicardia supraventricular. A taquicardia supraventricular é marcada por ser um ritmo que é regular, é um ritmo regular, que tem RR regular, o QRS é estreito e tem ausência de P. Aqui você vê claramente uma taquicardia supraventricular. A taquicardia é marcada por justamente essas características. Isso eu estou falando da taquicardia supraventricular habitual, que é por taquicardia por reentrada nodal ou por taquicardia por reentrada atrioventricular. Isso aí, 20% da população tem dupla via nodal. E aí, às vezes, dá lá um curto-circuito dentro do nó AV, e aí o paciente começa a ter taquicardia supraventricular. Isso aqui pode acontecer em pacientes jovens, mulheres, muitas vezes, e não ser exatamente alteração estrutural, tá certo? Isso aqui é porque 20% da população tem dupla via nodal, e aí às vezes desencadeia ali algumas alterações que faz com que haja uma reentrada ali, e aí gera esse estímulo aqui. E aí você precisa, às vezes, fazer medicações, tipo adenosina, às vezes fazer cardioversão elétrica, para dar um restart nisso aqui, para que volte a ser assumido o ritmo regular sinusal habitual do coração, tá certo? Às vezes também tem pacientes que têm uma via que foge aquela que a gente falou, que é o nó sinusal, fibras atriais, nó AV, fibras de Purkinje, ramo direito e ramo esquerdo, e às vezes ele tem uma via anômala. E aí ele também pode gerar um ataque cardíaco supraventricular, que aí cada uma vai ter uma característica particular, que não é o foco aqui. Mas, de maneira geral, o ataque cardíaco supraventricular é definida dessa forma: ausência de P, RR regular e QRS estreito. A ausência de P, entenda, na verdade o P está caindo muitas vezes aqui, ó, atrás do QRS e não está no lugar habitual, tá certo? Não é que ele não exista, às vezes é porque ele está sendo de forma retrógrada. E aí isso aí pode, às vezes, a gente não conseguir ver claramente, como a gente vê no ritmo sinusal, por exemplo, tá certo? Aqui eu vou falar de ritmos que são mais de maior perigo, né? São mais perigosos, que é ataque cardíaco ventricular e a fibrilação ventricular. Ataque cardíaco ventricular é um ritmo que normalmente está ligado à doença estrutural, que pode estar relacionada à isquemia. Normalmente tem alguma coisa ali subjacente a essa arritmia. Tem algumas arritmias que são taquicardia ventricular, mas que não que a pessoa tem um coração normal, mas assim, na maioria dos casos é por conta de alguma coisa por trás. Não é somente um ataque cardíaco que aconteceu, tal, que surgiu ali, e aí vai lá, faz o estudo eletrofisiológico, faz a ablação e acabou o problema. Na maioria das vezes é porque o coração é dilatado, ou porque o coração teve infarto, ou porque está infartando, enfim, por algum motivo subjacente aí a mais. Não é uma taquicardia ventricular primária, né? Normalmente é secundária. A taquicardia ventricular é marcada pelo ritmo ventricular com 3 ou mais batimentos ventriculares em sequência, frequências normalmente maior do que 100 batimentos, mais do que 150 na maioria das vezes. Pode ser sustentada ou não sustentada. Sustentada é quando leva a sintoma, no caso, perda da consciência, dor precordial, dispneia, hipotensão. Não sustentada, sustentada também é quando tem mais de 30 segundos, quando essa taquicardia ela bate por mais de 30 segundos. E a não sustentada é justamente aquelas taquicardias mais curtas, né, com 3, 4, 5 batimentos que não levou a sintomas ou instabilidade hemodinâmica. Pode ser mono ou polimórficas, pode ser originada de um único foco ou de múltiplos focos. Aqui eu trago um exemplo de um ataque cardíaco ventricular. Isso aqui, quando a gente olha no monitor, uma
um ritmo desse, a gente tem que ficar esperto. A gente olha isso no monitor, primeira coisa, ver se o paciente... Primeira coisa, antes de ver o monitor, o paciente está acordado? Ok, então, provavelmente deve ser um ataque cardíaco ventricular ali, que deve estar gerando pulso, né? E aí depois você vai ver com o médico, ver com a pessoa responsável ali pelo aquele doente, o que pode estar sendo feito. Agora, você viu o paciente, ele está desacordado, tem esse ritmo aqui no monitor, você vai ter que chamar por ajuda e pegar o carrinho de parada para poder avaliar, de repente, a cardiodesfibrilação, porque ele está parado. Isso aqui é ritmo de parada também, né? Não é, na maioria das vezes, esse ritmo não é benigno, é ritmo maligno, né? Isso aí a gente tem que ficar claro na nossa cabeça e sempre ficar atento a isso aí para não deixar de instaurar ali o tratamento adequado nesse paciente. A fibrilação ventricular já é diferente da taquicardia ventricular, porque aqui ainda pode ser uma coisa, né, benigna, tal, poucos casos, tal, algumas vezes pode estar gerando pulso, enfim. A fibrilação ventricular já são ondas anárquicas, irregulares, de várias morfologias e amplitudes, que não são suficientes para poder gerar estímulo mecânico. Então, isso aqui é um ritmo de parada. Isso aqui você viu, o paciente está parado. Isso aqui você tem que fazer a cardiodesfibrilação imediata, desfibrilar o paciente de imediato. Por isso que a gente tem que estar atento. Primeira coisa, antes de ver o eletro, é ver o doente. Se você vê um monitor assim, o paciente está acordado, falando, deve ser interferência. Mas se por acaso ele está desacordado, você vê isso aqui no monitor, chama ajuda e já faz a desfibrilação, porque ele está parado. Ou seja, sempre o nosso enfoque é o paciente. Depois de ter visto o paciente, a gente foca no eletro e a gente vê o que está acontecendo. O paciente está bem, ok, isso aqui deve ser mais interferência. Agora, o paciente está desacordado, tal, estava conversando e gerou esse estímulo aqui no monitor, corra porque o bicho está pegando.